Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Collab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação, o Alfa Collab. Aqui a gente conversa com fundadores de startups, a gente fala sobre transformação digital, a gente fala também de sustentabilidade, enfim, um conjunto de temas que estão em torno da inovação, da nova economia e dos ecossistemas que atuam nesse mundo, né? E nesse universo, hoje merece um destaque incrível, a inteligência artificial, que é o tema de hoje, um tema muito importante, e a gente vai tentar esclarecer vários pontos que estão aí na pauta doméstica até, não só do mundo profissional. Eu vou conversar com o Adriano Taveira, que é o fundador, é cofundador e CEO da Case AI. O nome já diz tudo, né? Artificial Intelligence. O Adriano tem uma carreira impressionante, né? De empreendedor e também de executivo em empresas como Gartner, que é um dos maiores grupos do mundo dedicado à tecnologia de informação, IBM dispensa apresentações, SAP, Dominion, enfim, uma carreira impressionante. Ele também tem uma formação muito sólida, né? Ele já passou pela Wharton, que é uma célebre escola de business nos Estados Unidos. Ele tem exatamente também uma formação em Design Thinking pela Universidade da Virgínia. Wharton já falei, em Blockchain na Berkeley, que é outra escola, super escola. E mais recentemente ele passou pela Kellogg Business School, que fica em Michigan, tem várias unidades, ele ficou em Michigan, para estudar Artificial Intelligence. Que maravilha, Adriano. Muito obrigado, bem-vindo. Olá, Trends. Muito obrigado, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, o convite, e a gente poder abordar um tema tão importante, tão relevante, muito além da hype, que é a inteligência artificial. Vamos começar pela Case. Você está aí com o desafio de posicionar uma empresa de prestação de serviços, de geração de valor com a inteligência artificial. O que é que a Case faz? O que é que ela entrega de valor? Existem dois pilares, dois principais elementos que envolvem a Case. Cláudio, quando a gente tem que tomar partindo da análise das pessoas, né? Quando a gente tem que tomar uma decisão que é importante para a nossa vida pessoal, para os nossos negócios, não é natural que, num determinado momento, a gente pense assim, eu vou ligar para o Cláudio, vou ligar para o Jaime, vou ligar para pessoas que eu conheço, para pessoas que eu respeito e que eu acho que podem contribuir com a minha decisão. Aí eu ouço a tua opinião, ouço a opinião do colega. Eu posso detectar convergências, eu posso detectar divergências. Em ambos os casos, concorda que é muito positivo esse feedback? E o que acontece? O objetivo da Case é trazer essa pluralidade para o mundo da inteligência artificial. Porque para abordar uma das maiores preocupações que o mundo vê hoje, independente do modelo, o que as pessoas têm que evitar é o seguinte: você me faz uma pergunta, Cláudio, e eu, entre aspas, eu te respondo, mas eu não te respondi. Eu peguei o que um IA falou, assumi como verdade absoluta e te mandei como resposta. Então, eu virei um mero mensageiro de um conteúdo, eu não virei o autor. Então, o que a Case faz? Da mesma forma como você consulta mais de uma fonte que você acredita, o objetivo da Case, primeiro, é consultar mais de um modelo de IA. E aí, te mostrando isso lado a lado, você já se sente compelido a não simplesmente encaminhar, porque você vai ter a curiosidade de saber se aquele conteúdo é divergente, se ele é convergente, se ele é complementar. E aí, no momento que você provavelmente identificar que algumas coisas são mais importantes em uma e mais importantes em outra, você criou uma resposta única, que não existia, que nenhum modelo de IA é capaz de te trazer sozinho, sabe? Então, assim, se vale aquela máxima de que a Uber se transformou em uma mobilidade sem ter carros, Airbnb sem ter propriedades, o objetivo da Case é ser uma super IA sem necessariamente precisar ter um modelo de IA. Mas a gente consulta vários modelos de IA e traz essa pluralidade de opinião
que a gente já faz para o mundo das IAs. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o seguinte, a IA tem que ser simples. A IA generativa, e a gente vai distinguir isso depois, ela é extremamente poderosa se usada corretamente. Só que se a gente não acordar como sociedade e organização, que a gente não pode depender dos chamados prompt engineers, profissionais especializados, que vão custar 200 a 300 mil dólares por ano. Se a gente depender desse tipo de know-how para a gente obter, concorda que nós vamos criar uma seletividade econômica do uso dessa tecnologia gigantesca? Nós não podemos ter isso. Então, a gente estuda muito essas técnicas de prompt e a gente pega uma pergunta simples que uma pessoa faz, a gente enriquece essa pergunta com essas técnicas, sem mudar a essência dela, para que você tenha uma resposta, você possa explorar o máximo de resposta que você quer trazer. Então, universalizar e facilitar o acesso à IA. Esse é o segundo pilar. Fantástico. Quer dizer, além de você, digamos assim, deixa se eu entendi bem, além de você ser uma espécie de não sei se é um bom nome, uma plataforma que consome aplicações de IA generativa que já estão no mercado, que são poderosíssimas, você também aplica inteligência artificial para qualificar as suas demandas, qualificar as suas questões, qualificar as suas perguntas. Eu acho Exatamente. Que isso ficou claro. A gente quer criar uma experiência de usuário que fique mais fácil para as pessoas usarem, que elas não precisem de um know-how extremamente especializado. Perfeito. E a gente quer agregar o conteúdo que as diferentes IAs podem trazer. Como eu tomei um café com você aqui antes do programa, foi uma aula, já estou quase especialista aqui em inteligência artificial. Tem duas rotas aqui que eu não quero deixar de passar. Uma é que você me ensinou uma diferença entre o que é uma inteligência artificial clássica, que já é desenvolvida e aplicada há muitos anos, e o que é que está acontecendo agora, essa disrupção da IA generativa. A gente vai guardar essa pergunta aqui para depois. Tá bom. E a gente vai falar de outro tema que você também me ensinou, né, nessa manhã, que é o seguinte, poxa, nós estamos acostumados a nos relacionar com essa máquina que nos responde tudo como uma busca, um search, né? E você me disse, olha, esse é um problema, porque as pessoas estão usando IA generativa, que escreve textos e responde a perguntas mais complexas, como se fosse uma busca. E são duas coisas. Busca é melhor você usar o Google ou outra busca. Outro buscador. Perguntas complexas é que são aplicáveis a isso. Explica pra gente essa diferença. Eu vou usar aquele exemplo que a gente comentou mais cedo, que eu acho que ele é ilustrativo, né? A gente está num ambiente, não único exclusivamente, mas que envolve o sistema financeiro, então acho que o exemplo é interessante. Existem respostas, principalmente factuais ou quantitativas, que são respostas na nossa memória. Então, naquele exemplo, o seguinte, qual foi o percentual de aumento da taxa base de juros efetuada pelo Banco Central, pelo Federal Reserve, pelo Banco Central americano na última reunião? Concorda? É uma pergunta fechada e é uma pergunta que o meu cérebro vai responder da base do seguinte, eu tenho essa informação, eu não tenho essa informação. Não tem como eu tentar induzir logicamente essa informação. Houve um aumento da taxa básica em 0,25%, 25 basis points. Ponto. Essa é a resposta. Então, eu tenho isso gravado em algum lugar da minha memória, eu fiz uma busca e trouxe essa informação. Então, esse é um ponto. Esses são os cenários, esse é o tipo de pergunta, e muitas vezes as pessoas se decepcionam um pouco com a resposta da IA generativa, seja do ChatGPT, da Case, enfim, porque às vezes essa informação não vem com essa precisão. Por outro lado, imagina que a gente está conversando sobre isso e interessados em economia como somos, se a gente faz uma outra pergunta. Não quanto foi, mas qual é o período da economia passada que mais se assemelha ao que a gente está vivendo hoje? Repara que a essência dessa resposta, o nosso cérebro vai funcionar de uma maneira diferente. Ele vai ter que pegar uma série de informações que nós já processamos, já ouvimos, que está guardada em algum lugar da nossa cabeça, e nós vamos montar uma lógica para fundamentar essa resposta.
Então, nesse exemplo ainda, eu vou retornar lá à década de 40. Por quê? Porque na década de 40, no pós-guerra, no financiamento da reconstrução da Europa, foi o único período na história recente da economia em que a autoridade monetária americana imprimiu tantos dólares como a gente viu agora na pandemia. Então, essa anomalia macroeconômica, eu chamo anomalia não no sentido pejorativo, mas é porque é um evento muito distante da média, é mais parecido com o período da década de 40, aonde, por que foi feito isso? Né? Porque os empréstimos a longo prazo que os Estados Unidos fez mais do que compensaram a inflação que foi gerada e o esforço para baixar essa inflação depois. Ou seja, essa capacidade de comparação, análise e narrativa dessa questão não se aplica uma busca mais. Se você fizer isso no Google, o que vai acontecer? Ou num buscador qualquer, talvez ele ache o artigo de algum economista que fale disso. Mas repara, você está muito sujeito, primeiro, se tem alguma instituição que pagou mais para aquele conteúdo estar ranqueado. Em primeiro lugar, aparecer em primeiro lugar para você. Porque se ele aparecer na 28ª página, muito provavelmente você não vai achar. E segundo, a possibilidade de você achar uma pergunta que raspa nesse tema, mas não é a resposta para ele efetivamente, é muito grande. Ou se você precisa dessa resposta, você gasta dias, talvez... Lendo vários artigos até chegar a uma conclusão. E até fazendo o que você falou no primeiro ponto, ou seja, acaba ligando para o seu amigo que é especialista para dizer qual é a melhor opinião. É essa aqui desse cara, ou do B, do C, Porque você precisa de uma resposta. Perfeito. A capacidade que a IA generativa tem de ir naquele ponto direto, e trazer, assim, algumas pessoas falam, é um papagaio eletrônico. Não é exatamente uma boa imagem disso, não. Por quê? Esses modelos são treinados numa base muito grande de conhecimento humano que está sendo condensada e processada. Então, essa resposta que ele vai trazer, primeiro que ele vai te responder o período mais similar do ponto de vista de macroeconomia é a década de 40 por causa disso e disso. Mas ela não inventou isso. Na verdade, ela processou milhões de estudos de economistas, de projeções, de órgãos, de entidades e de agentes do sistema financeiro que faz com que ela construa esse raciocínio. Então, é uma capacidade muito poderosa de resposta. Fantástico. Eu brinco, só para fechar esse tema, que a grande mudança, na minha opinião, que a IA generativa trouxe, Cláudio, é que se antes, e isso é uma mudança muito grande, se antes os profissionais eram valorizados pelas respostas que sabem fazer, então você pergunta, a pessoa tem uma resposta pronta, você paga por aquela resposta. Agora, em muitos casos, não em todos, a resposta é dada, a resposta está disponível. A IA tem as respostas. Você tem que saber fazer a pergunta. Você tem que saber fazer uma pergunta mais direta, mais contextualizada e mais eficiente para tirar da IA a melhor resposta. Porque o conhecimento está lá. Perfeito. Você imagina a revolução que isso não é. No ensino, na saúde, na produtividade, a partir do momento que você já não tem um custo tão caro. Olha o modelo de consultoria, olha o modelo de quanta coisa muda com isso. Hoje, se você souber fazer a pergunta, e por isso a Case investiu tanto em automatizar essas técnicas para ser fácil essa pergunta, para quê? Para que você consiga extrair conhecimento. Hoje, a pessoa, o pequeno negócio, o empreendedor individual, você não precisa mais contratar uma Big Four para ter acesso a uma determinada informação. Essa informação, ela está disponível se você tiver o interesse e tiver uma boa ferramenta para buscar. Ou seja, quer dizer, o repertório está em fazer uma pergunta bem feita e, eventualmente, até contar com uma ferramenta como a de vocês. Não sei se é uma ferramenta, um sistema. Sim, uma plataforma. Uma plataforma que ajuda a formular, mas aí ainda entra o repertório de você selecionar qual a melhor formulação que essa própria
esse próprio instrumento está fazendo. Essa é uma inversão muito interessante que você tá nos informando. Eu queria aproveitar para dizer o seguinte, para os mais curiosos e que queiram mergulhar um pouco, não só na plataforma da Case, mas eu também vou deixar links de vídeos gerados, inclusive, pela própria Case. Por exemplo, para geração de código Python, vou deixar um vídeo aqui que é da Case e vou deixar o link da Case também para vocês consultarem. Agora, veja. Então, eu acho que aí já ficou mais claro essa questão, né? Ou seja, precisamos diferenciar, distinguir no nosso uso com a tecnologia que nós já temos à disposição, qual é o momento de fazer uma busca, de tirar uma dúvida ali direta, e qual o momento de fazer, por exemplo, análises, comparações, narrativas, etc. Agora, uma das questões que eu lhe trouxe hoje, antes do nosso programa, é o seguinte, bom, eu tenho a formação engenheiral, né? Eu tenho uma mentalidade assim. Eu sei, por exemplo, que a inteligência artificial é aplicada, por exemplo, a controles de voos, melhores tráfego das cidades, análise de queda de luz e qual a melhor forma de fazer isso. Enfim, até elevadores, simples sistemas de elevadores de prédios que tem 8 elevadores, qual a melhor posição para eles otimizarem. Sim. Inteligência artificial está aí na vida da gente há 30 anos. Eu acho que 30 anos não é nenhum exagero, não, certamente é 30 anos, talvez até um pouco mais. Mas o que é que mudou e que agora virou esse hype, né? Aí você me disse, Cláudio, é a inteligência artificial clássica, digamos assim, e a generativa. Cara, explica para nós aí o que é isso, explica para gente. Vamos lá. A inteligência artificial, como ela surgiu, é o seguinte, é a exponencialização da capacidade do aprendizado de máquina. Sabe? O que acontece? O aprendizado de máquina ele é interessante, Cláudio, porque ele consegue analisar uma quantidade, um volume de informações muito maior, num determinado período de tempo, muito maior do que a capacidade humana. Então, assim, se eu te entrego uma planilha com dezenas de milhares de linhas, não significa que você não possa fazer, mas você vai gastar um esforço neural gigantesco para você conseguir achar uma determinada correlação lá na coluna AZ com a da B com uma outra. Entendeu? E a pessoa tem que ter uma capacidade analítica fora do comum para ela conseguir fazer isso. O que a máquina faz? E a gente pode chamar de IA da força bruta, não tem problema. Ela consegue analisar uma quantidade muito grande de informações. Vou te dar um exemplo muito interessante, é um exemplo clássico da radiologia da medicina, que compara a capacidade de análise do ser humano com a capacidade do aprendizado de máquina. Eles pegaram um resultado, uma chapa, né, de um resultado de uma tomografia de um pulmão, e com células muito pequenas, umas células cancerígenas em estágio inicial. E testaram para um grupo de radiologistas super renomados da Universidade de Oxford, e a outra para o algoritmo de análise de imagem, né, da inteligência artificial. Que já havia sido treinado com milhões de chapas. Que já havia sido treinado com milhões de chapas. Milhões e milhões e milhões. Olha, um médico conseguiu atender milhões de pacientes, é impossível. É impossível. Milhares. E olha só que coisa. Em termos de identificar que havia ali um princípio que seria importante para a condução de início de um tratamento, os radiologistas sêniores, experimentados, tiveram um acerto de 95%. A máquina teve um acerto de 93%. Esperava que fosse mais. Por outro lado, muito próximo. Só que os cientistas desenharam no canto, desenharam um gorila no cantinho. Foi inserido manualmente um gorila. Tem um gorila, assim, numa posição super esquisita. Só 15% dos radiologistas viram o gorila. Já todos os algoritmos identificaram erro na imagem. Tem um gorila numa chapa de um pulmão. Você percebe o seguinte, esse exemplo ele vai mostrar a diferença da capacidade de análise de imagem. O cérebro humano, para a gente não entrar em burnout, para a gente não entrar em esgotamento, a gente seleciona demais os estímulos e o foco da nossa análise. A máquina consegue prestar o mesmo nível de atenção em todo o universo que ela está analisando. Por isso ela achou o gorila.
Percebe? Nessa questão da diferença. Então, a IA nasceu disso. Você achar, por exemplo, clientes que têm probabilidade de deixar a sua empresa por razões e comportamentos que você não conseguia identificar. Tem um caso super interessante de produtividade das áreas jurídicas, né, que o modelo aprendeu todo o histórico de negociação contratual de uma empresa e já faz para o profissional do direito toda uma análise do que ele poderia aceitar, do que ele deveria aceitar, do que ele não deveria, qual a redação sugerida. Isso é inteligência artificial clássica, tradicional. Tradicional. E que tem tudo para crescer agora. O ponto é que a IA generativa, então, se a gente analisar um contexto de IA como um todo, a IA generativa está ali dentro. Mas ela deu um salto. Mais especificamente, esses modelos vinham sendo desenvolvidos há muito tempo, mas eram inviáveis financeiramente. Você conseguir rodar um modelo desse. O conceito da generativa, os algoritmos, Cláudio, eles não são tão novos assim. Eles estão no laboratório das universidades fazem mais de 20 anos. Uhum. A questão é que para você disponibilizar isso para o público, você tem que ter um horsepower, você tem que ter uma capacidade de gerar isso, de rodar isso muito grande. E recentemente, com o avanço da indústria, da computação, o aumento dos processadores, etc., chegou num momento que se tornou viável através de um investimento que foi feito num player dominante, que é a OpenAI. Nesse momento, ela deu esse salto na frente de todo mundo. E ela está trazendo todas essas mudanças. Lembrando que a IA generativa, Cláudio, ela não vai mais identificar um determinado padrão entre dados. Ela não vai mais simplesmente simular. Simula para mim, dado o meu histórico, simula para mim qual vai ser a acuracidade do meu forecast. Isso são casos interessantes da IA tradicional. A IA generativa, você vai dizer o seguinte: faça para mim uma campanha, um discurso para um vídeo promocional de uma marca de fitness voltada para o público feminino nessa idade e tal. Quando você fizer essa demanda, vão ser analisadas milhões de informações sobre campanhas, o que já deu certo, o que não deu certo, e ele vai escrever para você, ele vai criar uma campanha. Ele não é um papagaio por causa disso, ele vai criar um texto baseado em N outros textos e que ele já identificou como melhores práticas, mas ele vai criar um texto original, vai colocar em menos de 1 minuto na sua tela um texto original de uma campanha. Aí você pega esse texto, coloca numa ferramenta como Midjourney, Stable Diffusion, aí tem uma série de outras, e ela vai criar instantaneamente uma imagem para você. Você cola isso numa ferramenta de inteligência artificial de vídeo, e a gente fez isso para os vídeos da Case, eu comentei contigo, em menos de 15 minutos vai ter um vídeo pronto. E se você também pode pedir para a locução ser feita? Você pode pegar aquele texto, colocar num site de locução por IA, você vai receber uma locução em 5 minutos, um MP3 com a locução profissional em 40 línguas na Twinbox. Ou seja, desculpe lhe interromper um pouco, claro, mas além de ter criado a partir de uma base de conhecimentos que já está aí, de milhões de casos melhores práticas, esta IA generativa, ela também cria as peças. Vamos traduzir isso em dinheiro. Vamos. E isso vai custar, vou dizer aqui, $30. Uma campanha que você teria que contratar uma agência, e eu não estou fazendo nenhuma campanha para acabar com as agências não, viu, pessoal? Sim. Pelo contrário, estou querendo entender esse potencial que está aí. E você vai fazer o lançamento do seu produto por $20 com modelos, fotos, locução, filme, tudo. Assim. Cláudio, é isso. Eu convido o pessoal que nos acompanha a entrar no site da case.ai. Você vai ver que tem uma série de vídeos de casos de uso, etc., que foram gerados em inglês e português e brevemente em espanhol. Do script inicial ao vídeo finalizado, menos de 1 hora. Impressionante. Menos de 1 hora. Do script gerado, as sequências de imagem, a legenda,
ao sync da voz, a locução, em menos de 1 hora, cada vídeo desse, você gasta menos de R$50 no Brasil para produzir um vídeo desse. Nossa, impressionante. Agora, veja, uma pergunta que não quer calar nesse momento. Todo mundo ouve e diz, nossa, e meu emprego, né? Meu trabalho? Qual é o desafio do profissional perante esta realidade que já está aí? Que já está. E que ela não está ainda, talvez, perdão, disseminada, mas ela já está aí, disponível a um valor irrisório para o que se gasta hoje. Qual é o desafio do profissional para se manter ganhando o seu dinheiro, sustentando sua família? A pergunta é essa. A pergunta é essa. E Cláudio, assim, o que eu posso te dizer é que a gente está passando por uma nova revolução industrial, se a gente olhar na história. Você concorda comigo que a revolução industrial ela teve um impacto brutal no mercado de trabalho, ela teve mudanças, ocorreram sim profissões que de um tempo para outro deixaram de ter alguma relevância e se criou toda uma nova sociedade em torno das fábricas. A Revolução Industrial talvez seja o evento na história que mais nos ensina sobre o que as novas tecnologias combinadas, o que é a IA generativa, mais a IA tradicional, mais o blockchain, mais a realidade aumentada. Repara, uma grande revolução dessa nunca acontece por uma tecnologia só, mas um amálgama, uma coincidência temporal onde várias novas tecnologias chegam à maturidade ao mesmo tempo. E é isso que a gente está vivendo. A sociedade vai ser transformada. Então, por exemplo, a questão de se você hoje tem o seu ganha-pão, aonde você pega informações que só você ou poucas pessoas têm e você vende essa informação, precisa repensar esse modelo. Quem sabe você não pega essa sua experiência e se torna um master em ensinar as pessoas como explorar e perguntar essa tecnologia. Eu estou te falando um exemplo que eu estou seguindo para mim. Eu trabalhei em corporações que foram extremamente bem-sucedidas vendendo conhecimento. Hoje, a minha missão, e a missão através da Casey, é ajudar as pessoas a fazerem as melhores perguntas. Percebe como tem essa mudança? Então, claro. no mercado publicitário, no mercado jurídico, nas áreas de RH, por exemplo, que eu tenho que montar uma campanha de cultura organizacional, de retenção de talentos, etc., é um repensar. É um repensar. Eu, como profissional, tenho que pensar o seguinte, puxa vida, eu tenho essa experiência, em dar resposta. Como é que eu posso converter toda essa minha senioridade da resposta a fazer uma pergunta, a gerar um conteúdo que eu não conseguia gerar? Não tem tanta gente reclamando de orçamento? Se eu tivesse orçamento, eu faria isso. Se eu tivesse recurso financeiro, eu faria isso. Se eu tivesse acesso a uma Big Four, uma consultoria Big Four, eu faria isso. Hoje, o pequeno negócio tem condição de gerar um vídeo profissional e fazer uma campanha. Ele não tinha dinheiro para contratar uma agência, né? Então, eu acho que é esse repensar de uma era em que as respostas eram caras para uma era em que as respostas estão acessíveis. Cada profissão tem que pensar o seguinte, como é que eu tiro o máximo proveito disso? E aí, um apelo aqui para as entidades de classe, governamentais, entidades econômicas, associações comerciais. Me preocupa o quanto o Brasil, como sociedade, como país, está atrasado em relação... E eu não estou falando isso no papel de gringo, eu estou falando isso como brasileiro. Claro. Um dos motivos de que ele me levou eu e o Alexandre a trabalharmos tão forte na Casey, Cláudio, é porque nós precisamos desenvolver essa capacidade. Eu não estou querendo ser profeta do Apocalipse, sei que já aparece muito guru de tecnologia por aí, dizendo que... Agora, quando você analisa um caso em que os gringos já têm uma produtividade de 90 contratos por semana para cada FTE de jurídico, quando uma empresa do porte de uma grande multinacional baixa o custo de uma campanha inteira de dezenas de milhares de dólares para menos de $1.000, nós estamos falando de produtividade. E para fechar esse raciocínio, eu queria justificar uma pergunta que todo mundo deve estar se fazendo.
Cara, eu já vi muitos podcasts em que alguém virou e falou que uma tecnologia ia ter esse impacto. Eu vou tentar me justificar na defesa da IA, dessa geração tecnológica, melhor dizendo, na economia. Existe um gráfico que eu gosto de mostrar nas palestras, um gráfico, que é um gráfico que ele mostra o seguinte: o desempenho da S&P 500. Aí, se você puder me ajudar, só contextualizar para os leitores. As 500 maiores empresas do mundo. E SP é Standard '& Poor's, é uma agência de, digamos, de índices da economia, digamos. Isso, das 500 empresas domiciliadas e com ações negociadas. Você é um representante da economia mundial. Opa! Né? S&P 500. E você pega um gráfico da M2. M2, resumindo, sem colocar muita complexidade na história. M2 é a quantidade de dólares que o Banco Central americano disponibiliza para o sistema financeiro para transformar aquilo em crédito. É o que a gente chama de money printing. É injeção de dinheiro na economia. Beleza? De uma forma bem simples. Se você pega os gráficos da última década, você vai ver que, se você olhar a S&P 500 sozinha, você vai falar assim, nossa, a economia é um touro. Ela cresceu com crise, etc, etc. Mas se você pegar o M2... você vai ver que as curvas são exatamente, tem a mesma inclinação. Sabe o que significa? Que não houve crescimento. Foi não impulsionado pela produtividade. Você concorda comigo de uma maneira muito simplista? Não é claro. Nosso objetivo aqui entrar na especialidade da economia, mas tem duas formas, teoricamente, de você gerar crescimento e geração de valor. Ou você produz mais, com o mesmo recurso ou menos, ou você injeta dinheiro, e essa injeção de dinheiro vai acabar criando valor. Só que vai gerar inflação e juros. Por isso a gente está vivendo um ciclo inflacionário de juros. Se você pega esses dois gráficos, quem comanda a economia, Cláudio, sabe muito bem o seguinte: precisamos desesperadamente de produtividade. Por mais... isso foi chocante para mim também, tá? Mas... entender que muito do que a gente gerou foi gerado artificialmente, através de um mecanismo, tanto que nós estamos sofrendo ciclos de juros e de inflação alta. Senão não estava acontecendo isso. Talvez desde 2016, da época mobile, em que todo mundo começou a aprovar as coisas pelo telefone, começou a acessar as coisas pelo telefone, a gente não tem uma M2 linear e um crescimento econômico. A gente depende da injeção de dinheiro para gerar crescimento econômico. Você acredita que essa revolução que nós estamos vivendo tecnológica será uma espécie de onda da eletricidade, algo assim, que muda o patamar de produtividade? Sim, e não é pelo tecniquez, não. E não é porque a gente fez uma tecnologia, não é porque existiu a Case, não é porque existe a OpenAI. Alguém colocou 10 bilhões de dólares na OpenAI e no ChatGPT, e a gente se constrói em cima dessa tecnologia, porque sabe-se que o mundo precisa desesperadamente de produtividade. Essa sim vai gerar crescimento econômico, sem desvalorizar a moeda, sem desvalorizar os ativos, sem gerar um ciclo inflacionário na economia global. E se a gente precisa de produtividade, aí aqueles quase 90 contratos por FTE do jurídico faz sentido. Aí, por exemplo, uma inteligência artificial generativa para gerar para você um anúncio de uma posição. Só para dar um termo de comparação, você falou de 90 contratos. Uma empresa normal gera quantos? Se tiver muita performance, gera entre 15 e 20. Ou seja, a gente está falando de 4,5 vezes de produtividade. 4 vezes e meia mais. Algo de processos complexos. Adriano, eu acho que a gente já teve assim, um conjunto de informações muito esclarecedoras, pelo menos para mim, assim, de inteligência artificial, estou tomando uma aula. Nesse último minutinho da gente aqui do programa, infelizmente... Nossa, como passar? Passa rápido demais. A pergunta tradicional do programa, trends, né? Tendências, você está falando de tendência todo o tempo. Mas o que é que você enxerga aí, pelo menos para os próximos meses... sendo mais especificamente, talvez não no estado da arte da IA generativa, mas o que é que vai acontecer aqui no Brasil? O que é que qual é a sua aposta? A minha aposta do que vai acontecer no mundo, e ela independe de mim, vou ligar com a última resposta.
Os líderes das organizações estão repensando seus processos, estão repensando suas estruturas em nome de uma produtividade. Porque eles sabem que se quebra uma economia, se joga uma economia global numa recessão gigantesca e que essa forma de crescimento econômico não é sustentável. É o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu vejo é uma massificação de tecnologias que vão se propor a impulsionar essa produtividade. Desculpa responder quase como a pergunta anterior. Perfeito. Mas essa é a principal mudança que eu vejo. Não é uma mudança tecnológica. É uma mudança de pensamento, de liderança, de macroeconomia. Os gestores da economia mundial sabem que o caminho de crescimento por estímulos artificiais, ele não acaba bem. Ele nunca acabou bem na história e não vai acabar bem de novo. E é a tecnologia aplicada da maneira e mais acessível, menos complicada, é que vai trazer a nova fronteira da produtividade. Nós seremos mais produtivos com essa tecnologia ou sem essa tecnologia? A minha aposta é que essa tecnologia pode contribuir muito para essa revolução de produtividade. Legal. Muito bacana, Adriano. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Bom, Nossa, Cláudio, hoje... eu agradeço. Obrigado mais uma vez. Bom, hoje a gente conversou aqui com o Adriano Taveira, que é CEO da Casey AI, uma verdadeira aula de inteligência artificial. Então você já sabe, continue com a gente nos nossos canais do Alfa, tanto no YouTube como no Spotify. E até o próximo Trends.